Ora bem, vamos então passar para a palestra. Nesta palestra vou então abordar metodologias inovadoras de projeto de arquitetura paisagista mais apoiado pelas ferramentas digitais e vamos então dar início à projeção. Muito bem. O que é que nós vamos ver aqui? Nós vamos analisar as diferentes formas de representação que são utilizadas em arquitetura paisagista e vamos tentar dar um salto rápido para a contemporaneidade, analisando aquilo que são as ferramentas de modelação tridimensional, algumas delas que estão a ser desenvolvidas no contexto da Faculdade de Ciências e que estamos também já a começar a ensinar aos nossos estudantes. Nós vamos fazer isso através da reflexão crítica de um projeto que foi feito em contexto académico e vamos então avançar já de seguida. Sobre a representação, convém que todos vocês percebam que as ferramentas de representação que nós utilizamos, elas são o produto do seu tempo. Reparem, as técnicas de representação, como o desenho, a pintura, até a própria perspectiva, elas surgem num tempo e convém que nós percebamos, por exemplo, que a perspectiva e a invenção da perspectiva, a descoberta da perspectiva, ela tem cerca de 500 anos e é uma das ferramentas que nós hoje não questionamos. É também interessante nós percebermos que no século XVIII os arquitetos paisagistas, eles desenhavam e projetavam a paisagem diretamente na paisagem, ou seja, as decisões sobre a paisagem eram tomadas todas elas ao nível do olho humano. E vocês vão já ver porque é que isto é tão importante nós repescarmos esta forma de projetar nos dias de hoje, porque ela é muito possibilitada pelas plataformas de realidade virtual e pelo desenho ao nível do olho humano. Reparem que é, sobretudo, então, no século XVIII, que os arquitetos paisagistas, aqui temos um arquiteto paisagista inglês chamado Humphrey Repton, que fazia todas as simulações da transformação da paisagem diretamente através de pinturas, em que ele mostrava ao seu cliente o antes e o depois através da pintura. Nós hoje, felizmente, temos um conjunto de ferramentas ao nosso dispor, muito consequência daquilo que são as áreas da computação gráfica e da modelação tridimensional que nós podemos utilizar. E por isso eu vou apresentar essas ferramentas numa aplicação prática, porque nós gostamos de ensinar e de falar sobre estas ferramentas baseado em projetos. Este é um projeto que é coordenado por mim, que é o Futuro Parque da Alameda de Cartes, em que temos então aqui uma possibilidade de nós vermos de que forma estas ferramentas nos ajudaram, por um lado, a tornar-nos mais conhecedores da realidade existente, por outro, mais conhecedores também daquilo que era a nossa proposta e dos impactos positivos e negativos da nossa proposta. Para quem é do Porto, este espaço localiza-se na zona mais ocidental da cidade do Porto, ele fica em Campanhã, já quase encostado a um limite do concelho. Muitas pessoas acham, inclusive, que esta área que já não pertence ao Porto, mas ela ainda pertence ao Porto. Esta é a área da grande fragmentação urbana. Reparem, é um território que é todo ele muito isolado pela VCI, pela linha de caminhos de ferro, mais recentemente pela A43. E reparem que a integração das grandes infraestruturas é também um trabalho do arquiteto paisagista, porque essas grandes infraestruturas podem ser quase consideradas como as muralhas do século XX, porque são elas que geram grandes fragmentações. E vocês reparem, por exemplo, que neste troço aqui, as pessoas que moram na zona do Lagarteiro e da Azevedo de Campanhã, elas, se quiserem atravessar pedonalmente para o outro lado, numa extensão de 1 km, só existe uma zona de passagem. Ou seja, este trabalho de seduzir, de cozer este território, de ajudar também a conectar este território, também é uma das áreas de atuação do arquiteto paisagista. Reparem, este é um território onde, curiosamente, se anda muito a pé, cumpre-se neste território aquele sonho quase da cidade de Paris de se tornar numa cidade de 15 minutos, em que as pessoas saem de casa para a escola das crianças, para o supermercado, para o seu local de trabalho, em distâncias com um tempo, uma duração temporal inferior a 15 minutos. É um território onde, de facto, se anda muito a pé. Isso é uma das características desse território. Isto motivou muitos estudos de mobilidade, em que nós analisamos os padrões de mobilidade das pessoas e rapidamente verificamos que a nossa área de intervenção, que está aqui assinalada por este polígono azul, ou seja, é aqui que nós vamos intervir, é aqui que nós vamos projetar, ela é um dos principais motores da mobilidade pedonal deste território, porque é aqui que há grandes fluxos que se verificam desde a zona dos bairros de habitação pública do Lagarteiro até à Corujeira e até ao metro no estádio do Dragão.
Agora, reparem, se nós fizermos uma análise mais detalhada sobre em que locais acontecem estes padrões de mobilidade, rapidamente verificamos que eles acontecem sobretudo neste território e sobre a forma de caminhos de pé posto. E se nós olharmos para a forma como as pessoas usam o espaço, nós rapidamente conseguimos também dar resposta às necessidades dessas pessoas e projetar de acordo com as necessidades dessas pessoas. E vocês reparem que quem mora no Cerco do Porto e quer deslocar-se para o seu local de trabalho na Corujeira, se o quiser fazer ao longo de estradas com passeios, tem que percorrer uma distância de cerca de 16 minutos. Claro está, as pessoas não fazem, vão pelo caminho mais otimizado e é precisamente esse que nós queremos consolidar e é nesse que, em apenas 8 minutos, nós contamos 48 pessoas a atravessar este território. Ou seja, isto é uma demonstração clara da necessidade de intervenção do arquiteto paisagista neste território e as pessoas estão-nos a dar as pistas de projeto daquilo que nós devemos seguir. Nós sabemos, por isso, que esta intervenção que nós vamos fazer aqui, ela irá funcionar quase como um elemento da acupuntura urbana, porque será uma intervenção de muito pequena escala, mas que irá desbloquear um conjunto de fluxos que são absolutamente estratégicos para a vida das pessoas. Porque nós aquilo que estamos a fazer, enquanto arquitetos paisagistas, é desenhar para a qualidade de vida. Reparem, a área onde as pessoas mais se deslocam, nós também estudamos durante o dia, fizemos o estudo e a análise durante a noite, e é uma das áreas em que, curiosamente, não tem iluminação noturna. O que, num território em que há poluição luminosa do campo de jogos e da autoestrada, isto é particularmente notório e dá-nos também aqui uma pista sobre que tipo de intervenção nós devemos aqui fazer. A nossa área de intervenção ela é então muito marcada pelo contraste entre zonas sem vegetação. Isto atinge temperaturas de ponta muito elevadas e zonas com vegetação. Isto é a vegetação invasora, ou seja, isto tem que ser controlado, caso contrário podemos ter aqui um problema ecológico. E há aqui também todo um trabalho do arquiteto paisagista ao nível do desenho da estrutura verde que terá que ser feito neste território. Como métodos de análise, uma vez que isto é uma palestra mais tecnológica, nós começamos por fazer um modelo tridimensional de todo este território com recurso a drone, ou seja, este foi uma forma de nós fazermos uma radiografia do território, irmos buscar a paisagem, trazê-la para o estúdio e trabalharmos a paisagem diretamente no estúdio. Isto permitiu-nos perceber as diferenças topográficas, conhecer o local e até fazer algumas simulações, por exemplo, ao nível do conforto térmico e da radiação solar. Isto foi uma base de trabalho inicial para um projeto, foi uma base que nos permitiu fazer então este modelo tridimensional. Peço desculpa que isto, por algum motivo... fazer este modelo tridimensional que nos permitiu, de alguma forma, tornar-nos mais conhecedores do território e dos problemas do território, e foi este modelo que nós utilizamos então como base para o projeto e para nos tornarmos mais conhecedores. Identificamos problemas como este, zonas de terras de aterro resultantes das escavações que foram aqui feitas, que foram aqui deixadas, que têm problemas de erosão e de revinamento, ocultam as vistas, geram problemas de insegurança, elas surgem então, como vocês veem aqui, pelas várias obras de edificação que foram retirando terras e elas foram ali depositadas, e nós, pelo facto de trabalharmos diretamente com estes modelos 3D, pudemos logo desde uma fase inicial começar a trabalhar na topografia. Isto é um conceito que vocês vão ver muito ao nível do curso, sobretudo ao nível do segundo ano, o nosso trabalho de modelação de terreno, ou seja, em que nós alteramos a topografia para que os nossos espaços sejam mais acessíveis a pessoas com mobilidade condicionada, mas também para gerarmos zonas planas em territórios que não são planos e desobstruirmos vistas, como foi feito aqui. Claro está que este projeto teve uma forte participação da comunidade local, teve um forte envolvimento também das associações e todo um processo participativo que ajudou também a fornecer a informação, e com base em toda essa informação que o arquiteto paisagista recolhe, nós a seguir estamos mais informados para a próxima fase, que é esta que está aqui ilustrada, que é então o desenho e a proposta. E reparem que o grande objetivo é nós desenharmos um espaço que dê resposta às necessidades do território, mas sobretudo às necessidades das pessoas.
Todos os caminhos que vocês veem aqui, eles surgem como consequência de todo este processo de análise e o mesmo em relação quer à topografia, tal superfície do terreno, quer em relação à vegetação. E aqui também a questão da tecnologia teve uma forte componente, porque nós pudemos, desde uma fase inicial, definir estratégias de plantação, como por exemplo estas aqui, em que as árvores não são colocadas em alinhamentos ou isoladas, elas são colocadas sim nestes núcleos de vegetação que têm um efeito ecológico muito forte e que também permitem tornar este espaço e ajudar a tornar a cidade do Porto numa cidade mais resiliente às alterações climáticas. Reparem, nós temos aqui uma imagem térmica de um drone e vocês rapidamente conseguem perceber que nesta área existe excesso de radiação solar que torra-se no verão e nesta área nós temos uma diferença de temperatura de cerca de 16 graus. Ou seja, isto era algo que nós tínhamos que abordar em termos de projeto e a arquitetura paisagista é claramente a arte e a ciência que está na linha da frente da resolução daquilo que serão os efeitos adversos das alterações climáticas. Claro está que nós fizemos várias simulações, nós podemos simular, nos dias de hoje temos essas ferramentas, por exemplo, questões de sazonalidade e de variação cromática ao longo do tempo, questões de caducidade, como esta imagem mostra, porque nós queremos que no inverno a radiação solar chegue ao pavimento e o espaço seja confortável e queremos que no verão a sombra da vegetação dê a amenidade climática que é necessária. Também simulamos a tal quarta dimensão, a questão do tempo. A questão do tempo é absolutamente fundamental. Quando o parque for construído, as árvores vão ser pequenas, mas ao longo do tempo o espaço está desenhado para que haja árvores de crescimento rápido que dominam a composição da paisagem ao fim de 10 anos e árvores de crescimento lento que irão atingir o seu desempenho, o seu auge, o seu expoente máximo ao fim de 20 anos. Claro está que prevê-se como efeito das alterações climáticas o aumento também daquilo que são os eventos extremos ao nível das grandes chuvadas e este parque funciona à semelhança daqueles parques que eu apresentei na palestra anterior como um parque esponja, ou seja, 100% das águas elas serão geridas e infiltradas no local à semelhança daquilo que acontece nos parques à esprela, ou seja, quando há uma grande chuvada as águas são todas elas armazenadas no local e são águas que não vão causar problemas a jusante e não vão causar cheias. Claro está que nós utilizamos estratégias idênticas àquelas que nós já utilizamos nos parques à esprela, mas também implementamos soluções novas, como aquelas que foram implementadas no Parque Olímpico de Londres, porque este parque, que eu vos estou aqui a falar, também tem esta característica topográfica ser um parque muito inclinado e nós desenvolvermos soluções que vão ser implementadas pela primeira vez no Porto para retermos água também em situações de grandes declives. Só para vos mostrar também aqui um bocadinho um apontamento daquilo que é a experiência, aquilo que será também a experiência deste parque, nós construímos então este modelo de realidade virtual para podermos simular as tais questões do tempo, da caducidade, mas também a experiência de uso do espaço, as diferentes relações visuais, as dinâmicas sazonais, as dinâmicas sociais, elas são muito importantes também aqui. E isso foi ainda mais importante peço desculpa. Isto me bloqueou. Isto foi particularmente importante, de facto, em todo o desenho deste espaço. E aquilo que nós pretendemos, então, com esta nossa proposta, é dotar a cidade de um parque, de um espaço verde, que se sabe que terá um forte impacto social, mas também terá um forte impacto ecológico, ambiental, mas também estético e funcional no contexto da cidade do Porto. E este é um contributo que, de facto, a arquitetura paisagista dá e traz à cidade do Porto. Com isto, agradeço. Se houver questões, estou então disponível. Obrigada, professor. Temos aqui algumas questões, estudantes interessados. A Bárbara pergunta: gostaria de saber se neste tipo de projeto o arquiteto paisagista trabalha de mão dada com os arquitetos? Claro que sim, desde o primeiro dia. Belíssima questão. Aliás, este trabalho, para vocês terem uma ideia, eu vou falar, este envolve uma equipa que chega a ter, se contarmos com os sociólogos que estão a acompanhar a participação pública, com os arquitetos que estão a trabalhar nas zonas das estruturas e da ruína, se contarmos também com as equipas de engenharia, este é um projeto que envolve 20
a 25 pessoas. E é muito importante nós termos isso, porque todas estas equipas têm que ser envolvidas desde uma fase inicial, logo desde o diagnóstico e da análise. No caso, por exemplo, em particular deste projeto, os arquitetos paisagistas e os arquitetos fizeram uma análise e um diagnóstico do território. Houve toda uma equipa mais ao nível das ciências sociais que fez também a radiografia daquilo que são as pessoas para identificar qual é que é o utilizador e quais são as necessidades também desses utilizadores e também envolvendo muito as associações locais, porque eles também conhecem muito o território, e temos também os arquitetos que também nos ajudam a olhar para este território, e é da visão conjunta deste território que de facto surgem os projetos de grande qualidade. Estava-me a lembrar, por exemplo, ainda no primeiro projeto que mostrei ainda os parques da Esprela, todos eles têm ribeiras que foram requalificadas, e aí tivemos um apoio da Faculdade de Engenharia, da equipa do professor Rodrigo Maia, de Engenharia Hidráulica, que também entra desde uma primeira fase para estudar e para avaliar as questões hídricas e as questões dos caudais que serão necessários. Ou seja, desde uma fase inicial, arquitetos paisagistas é uma equipa grande. E mesmo arquitetos paisagistas não é um arquiteto paisagista. Qualquer um destes parques tem equipas de 5 arquitetos paisagistas. Estamos a falar, de facto, de áreas grandes, estamos a falar de áreas que variam entre os 4 e os 6 hectares. São parques grandes, são parques complexos, são parques que têm uma natureza social muito forte, mas também uma natureza ecológica que tem que ser muito bem tratada. E até engenheiros agrónomos, ecólogos, acabam também por fazer parte das equipas que integram estes projetos. Obrigada, professor. O Carlos faz aqui uma questão. A escolha da vegetação é feita de acordo com os novos desafios climáticos, nomeadamente a falta de água? Exatamente, belíssima questão. Sim, aliás, dou logo um exemplo. Este parque, se fosse desenhado há 20 anos, possivelmente ele estaria todo ele com grandes relevados. Neste momento, ele não tem relevados, ou seja, ele tem uma coisa que são prados de sequeira, ou seja, são prados que não são regados, nas zonas mais inclinadas que vão ter menos uso, e tem prados regados, que são nas zonas onde se prevê que haja maior uso, onde as pessoas também podem jogar futebol e tudo isso. Mas são espaços muito mais biodiversos, que consomem muito menos água, têm muito menos manutenção, precisam de muito menos fertilização, ou seja, logo aí há uma grande mais-valia, porque se gasta menos água e conseguem-se níveis de desempenho ecológico, sobretudo ao nível da biodiversidade, maior, mas ao nível da vegetação também. Ou seja, neste momento houve todo um cuidado de controlar as exóticas invasoras, nomeadamente as acácias ou as cortadeiras, que podem causar alguns problemas ecológicos, e também promover a utilização conjunta de árvores de crescimento rápido, mas sobretudo elas vão preparar o terreno para as árvores de crescimento lento, que são aquelas que são as maiores fixadoras de carbono, são aquelas que são os maiores fixadores dos poluentes atmosféricos, e houve todo esse desenho de ecologia que foi feito em qualquer um destes parques. Obrigada. Última questão. Gostei. Aqui mais uma questão, agora da Tatiana. Qual o nível de conhecimento de software 3D é preciso para trabalhar como arquiteto paisagista? Isso varia muito. Neste momento, aquilo que é o standard nos ateliês ainda é o AutoCAD 2D, mas grande parte deles trabalham já em 3D, nomeadamente ao nível dos SketchUps ou até com outro tipo de softwares. Essas ferramentas, elas são ensinadas no curso, aliás, nós também fazem parte agora também do plano de estudos, mas os alunos também acabam por, muitas vezes, também ir à procura de outro tipo de ferramentas também para complementar a sua própria aprendizagem. Mas nós temos muito isso, nós queremos promover que os nossos alunos utilizem muito esse tipo de ferramentas e que o curso se distinga por isso, porque nós sabemos que essas ferramentas de representação não só nos permitem comunicar melhor, mas também tornar-nos mais conhecedores da nossa própria proposta. Por isso é algo no qual nós queremos apostar muito e que promovemos muito, quer através do ensino, quer também estimulando e apoiando os estudantes nessa aprendizagem. Agora uma última questão, então, para encerrarmos. O novo terminal intermodal de Campanhã, apesar de ser um projeto de arquitetura, parece ter também uma forte componente de arquitetura paisagista. Sim, senhora. E preocupação ambiental e de qualidade de vida. Será esse o futuro?
É uma belíssima questão, sim. O novo terminal intermodal tem um parque com 4 hectares por cima. Ou não 4 hectares, acho que são 4 mil metros quadrados de cobertura verde. Sim, esse também é um trabalho de uma arquiteta paisagista e é um belíssimo exemplo também de como os nossos edifícios podem também ser revestidos por uma pele verde que funciona como uma pele impermeabilizante e como um tampão térmico, porque aquilo que se sabe também é que, em termos de eficiência energética daquele edifício, o impacto é muito grande. Ou seja, melhoramos o edifício, mas também melhoramos a qualidade de vida das pessoas, porque dotamos uma zona bastante desfavorecida de um novo espaço verde altamente qualificado e altamente funcional. Ou seja, sim, concordo inteiramente. Muito obrigada, professor. Foi um gosto. Até breve. Boas escolhas.